Amém? Queridos, vamos ainda em pé, vamos fazer a nossa leitura. O texto que a gente já leu mesmo, Efésios, o texto que acho que foram as mulheres que leram, né? Efésios capítulo 2. Vamos ler somente o 8 e o 9. O 8 e o 9 de Efésios. Todo mundo já achou? Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Diz o seguinte a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler também o verso 10, rapidinho. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Assim como o Senhor falou com cada um de nós mediante as canções, mediante a leitura que for feita, Senhor. Pedimos que o Senhor fale mais uma vez com cada um de nós por meio da Tua palavra que será explicada. Não a nós, mas o Senhor. Não a nós, mas o Teu nome seja glorificado nesse lugar, exaltado todo sempre, Deus. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem tomar seus assentos? Prometo não me alongar muito. Os irmãos que estão aqui agora estão começando a acompanhando que eu estou lutando contra algo meu meio, né? Às vezes eu pregava 3 horas, mudei, fiquei pregando 2 horas. Agora estou lutando para pregar
30 minutos, no máximo, no mínimo 15, 20. Isso é um desafio. Esperamos em Deus que eu possa concluir. Agora, no estudo, eu fico lá, no estudo eu fico 2, 3 horas falando, os irmãos têm paciência de ouvir. Vamos lá, queridos. É interessante a gente olhar para Efésios capítulo 2, primeiramente olhando como um marco da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela é importante para a igreja cristã, como eu já falei aos irmãos, porque é um retorno às Escrituras Sagradas, é um retorno às doutrinas essenciais da Palavra de Deus, que foram se perdendo com o tempo, né? O que na verdade Lutero faz é fazer com que a igreja, com que o povo se volte àquilo que Agostinho lá atrás tivera ensinado. Agostinho, ele sempre ensinou as Escrituras Sagradas na igreja. E porém, após a morte de Agostinho, a igreja ela começou a adotar o ensinamento de Pelágio, que é chamado de pelagiano, que é um ensinamento que ensina basicamente que o ser humano não é pecador. O ser humano ele se torna pecador quando comete pecado. Ou seja, se você não cometer nenhum pecado, se você não mentir, se você não xingar, você é uma pessoa boa, você não é pecador. Agora, quando você mente, você se torna pecador. Então a ideia de Pelágio é essa. Agostinho vai dizer, não, todo ser humano nasce pecador e por isso tem ações pecaminosas. Só que quando Agostinho viveu, lá no século V, século VI, século VII, Agostinho vivendo nessa era, a Igreja Católica, podemos dizer, a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica das circunvizinhanças lá, elas ainda defendiam o que Agostinho acreditava. Também Agostinho defendeu o não celibatário, que seria o ato de padres, né, não poderem ter filhos. Agostinho disse, não, Deus fez o homem para constituir famílias. E tendo constituído famílias, essas famílias vivem para a glória de Deus, ou seja, no ato de cuidar dos seus filhos, Deus seja glorificado e exaltado. Mas a Igreja Católica, após a morte de Agostinho, ela vai tornar o celibato como algo importante para quem deseja, de fato, querer assumir o papado na igreja. A ideia do celibatário é para que esse padre não deixe a herança, que quando ele morra, a igreja tenha que alimentar e zelar por essa família. Então o padre, ele tem tudo que tem na Igreja Católica é da igreja, não é do pastor e nem do padre. O padre vai servir e quando morrer, vem outro padre, vai viver naquilo que é da Igreja Católica. Só que a ideia de quando o padre tem família, se esse padre morre, tem a família que precisa ser alimentada, não é isso? E quando a família não é alimentada, a igreja pode ser processada. Hoje a igreja é processada quando a família do pastor que morreu não é cuidada mediante o tempo que esse pastor serviu à igreja. Então, para evitar todas essas questões, a Igreja Católica entendeu que o celibatário é o ponto importante, seria o ato de padres não terem famílias. E isso aí foi criando. E Lutero, quando surge, né, a gente pode olhar para a expressão de vários outros reformadores. Temos Zwinglio, temos John Hux, temos John Knox. Esses homens, John Knox surge após a reforma. Temos John Hux, que é o homem que vai fazer a profecia, que Lutero entende que a profecia que se referia a ele, quando vai dizer, hoje vocês matam um ganso, mas amanhã se levantará um cisne que falará e vocês não conseguirão calar. Lutero se vê como esse cisne que é levantado por Deus, que a Igreja Católica não consegue calar por causa que Lutero vai defender aquilo que para muitos homens, e aqui a gente tem que ser sincero mesmo, de fato, entender que quando Lutero vem com a reforma protestante, muitos reis que já estavam cansados da dominação da Igreja Católica apoiam Lutero. Por quê? Porque eles não queriam mais pagar tributos à Igreja Católica, porque eles eram obrigados a pagar tributos. Então, quando Lutero se levanta com a reforma protestante, eles protegem Lutero. Por isso é que Lutero não é morto, porque ele é protegido por esses reis que têm seguranças, que têm dinheiro, colocam Lutero no palácio. Aí Lutero fica escrevendo as suas cartas, mandando para a igreja, cartas que eram cartas que despertavam o povo, mas também que tiravam esses reis que estavam escravizados pela igreja. Eles se apoiavam em Lutero, falavam, não, nós defendemos Lutero para, defendendo Lutero, não pagar o que eles pagavam basicamente à igreja. E também temos aquilo que foi estopim, né? Lutero e os seus amigos estavam saindo de uma
de uma casa de festa, e a gente pode dizer hoje assim, de uma boate, estavam saindo de uma boate, Lutero e o seu amigo estavam saindo, e nessa câmara eles estavam cantando músicas pagãs, eles estavam cantando músicas que profanam a Deus, xingando Deus, e aí, só que, coincidentemente, estava chovendo, e chovendo, veio um raio, muito grande esse raio, que atingiu Lutero e seu amigo e lançou eles lá longe. E aí, quando acontece esse episódio com Lutero é levado ao hospital. E aí, Lutero, quando é levado ao hospital, aí a mãe dele começa a conversar com Lutero e tal. E Lutero, ele coloca no coração dele o desejo de querer estudar a palavra de Deus. Ele vai estudando a palavra de Deus. Ele começa estudando Agostinho a princípio, começa estudando Agostinho. E aí, Lutero, ele ainda estudando Agostinho, ele era católico ainda, católico muito ferrenho mesmo, um católico mesmo bravo, um católico que defende o catolicismo. Ele vai para Roma. E lembra que a cidade de Roma tinha a igreja de Roma, né? A igreja católica de Roma, onde tinha o princípio da penitência. Se você subir a escada da igreja de Roma até o topo, beijando cada degrau, você poderia tirar alguma pessoa do purgatório que está sofrendo, um familiar. Isso era a crença na época. Então você subir de joelho, a cada degrau que você consegue alcançar com o seu joelho, você tem que beijar o degrau. Beija o degrau, chegando lá no topo, que é na porta da igreja, você tira uma alma do purgatório. E Lutero subindo a escada, no meio, ecoa na mente de Lutero Romanos 1,17, que é o texto que a gente leu, que fala sola fide, vai dizer, porque o Senhor de Deus se revela na Escritura Sagrada, pois justo viverá pela fé. Ele entende, e aquilo fica ecoando a sua mente, de maneira que fica perturbando a mente de Lutero. Lutero fica, como isso é possível? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando pagar penitência para tirar uma alma do inferno, mas enquanto você está dizendo que o justo viverá pela fé. A fé não é baseada nisso que eu estou fazendo, a fé é crer em Jesus. E aí Lutero começa a ser questionado, ele se levanta no meio e desce correndo. Ele volta para a cidade. E na cidade onde ele volta, ele vai até o padre, tem até aquele vídeo que vocês já viram, né? O vídeo que Lutero fica questionando o padre que ensinava ele. Você faz o seguinte, mas por que a gente ensina indulgência? Vai dizer, não, Lutero, nós temos que alimentar a igreja. Você vai dizer, não, o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. E aí começa a criar todo esse... E Lutero começa a perceber que tudo aquilo que é ensinado para ele era errado. E ele agora começa a estudar a Escritura Sagrada para que ele possa entender plenamente a Escritura Sagrada. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai estudar Agostinho. Estudando Agostinho mais profundamente, ele entende que o que Agostinho ensinava para a igreja era basicamente o que a palavra de Deus ensinava. Então, o que Lutero vai fazer no dia 31 de outubro, o que ele vai fazer é colocar as 95 teses, que é de fato um retorno à doutrina agostiniana. O que Lutero vai dizer é o seguinte: voltem àquilo que vocês desprezaram e ignoraram, que é o quê? A palavra de Deus. Porque quando você tem a palavra de Deus, você não começa a ensinar sobre a indulgência. Você não começa a ensinar sobre o purgatório, porque não tem nada disso. Imagina eu chegar aqui e falar para a Ana o seguinte: Ana, você só vai subir no céu se você comprar um pedaço da cruz de Cristo. E esse pedaço eu estou vendendo R$5.000. A Ana chega e me dá R$5.000, eu pego um pedaço de madeira qualquer e falo, esse pedaço aqui é um pedaço da cruz de Jesus. E a Ana leva esse pedaço da cruz de Jesus, leva para casa, sabendo que esse pedaço da cruz vai levar ela aonde? Para o céu. E agora imagine outra coisa, tio Zé. Eu falo o seguinte: eu posso orar pelos seus pecados e perdoar os seus pecados. Só que você precisa pagar uma quantia para a igreja. Aí o que acontece? Muitos reis que tinham uma vida devassa em pecados, eles pagavam milhões e milhões para a igreja, para pecarem daqui. Para fazer o seguinte: vou pagar 5 mil, não, vou pagar R$30.000, porque eu vou pecar um ano. O padre tem obrigação de um ano orar para Deus não punir o meu pecado. Então ele chegava na igreja, pagava os R$30.000, o padre recebia o dinheiro, o padre falava que vai orar um ano, aquele homem pecava,
sem consciência, sem peso de consciência, porque o padre já está orando, tirando a alma dele do purgatório, do inferno, e quando ele morresse, nesse tempo desse 1 ano, não iria para o inferno não, porque o padre está orando por ele, e aí ele não poderia experimentar o purgatório. Está percebendo como estava acontecendo? E aí Lutero vai dizer, está tudo errado. Está tudo errado. Não se compra perdão. E por isso nós podemos ler o seguinte, pela graça nós somos salvos. A salvação é de graça, não se compra a salvação. Só que naquela época existia a expressão Vox Dei, que é o Papa é a voz de Deus. A Bíblia não. Quem manda é o Papa. Imagina, se o Papa falar o seguinte, Zé me dá 50 bilhões. A Bíblia fala que não, você tem que ouvir o Papa. Porque o Papa é a voz de Deus. O Papa é o Deus encarnado falando. E por isso, muita gente cometeram pecados em nome da igreja. Porque quem mandava não era a Escritura Sagrada, era quem? O Santo Padre, o Santo Papa. E Lutero vai dizer, está errado. Uma coisa que Lutero também vai dizer o seguinte, a igreja não está em cima da tradição, não está em cima da Escritura, mas quem está em cima é a Escritura, a igreja está embaixo, porque a igreja é formada pela Escritura e não vice-versa. A Igreja Católica entendia que quem é a autoridade máxima não é a Escritura, é a igreja. O que a igreja decidir, ainda que a Escritura não concorda, está decidido. Porque o mais importante é o que nós como igreja decidimos. Toda fala, não, está errado, não pode isso é errado. E por isso é que é importante você olhar para a reforma. Queridos, aqui a gente não está celebrando a vida de um homem. Nós estamos celebrando basicamente, sabe o quê? O retorno e a liberdade que nos é dada por meio de Jesus na Escritura Sagrada, de lermos a Escritura Sagrada e não sermos mais enganados por esses homens. Porque quem lia a palavra de Deus só era homens ricos, poderosos, só era padres. E por isso tem a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? A Contra-Reforma, de uma maneira bem simples de você entender, é o seguinte, já que os pobres têm a Bíblia, vamos incluir na nossa Bíblia mais texto para ser diferente da Bíblia deles. Isso é a Contra-Reforma. É a inclusão de novos textos que aprovam o purgatório e as demais práticas da Igreja Católica, diferente do que a Bíblia que nós temos. A Bíblia que a gente tem, ela reprova todas as práticas que a Igreja Católica cometia. Se você pegar a Bíblia Católica e a nossa Bíblia, você vai ver que lá tem Ruth, não tem? Lá tem Tobias, não tem? Tem Judite, não tem Judite? Tem Judite. Tem Macabeus, não tem Macabeus? Tudo isso aí você vai encontrar lá. São textos que vão te dar bases para você olhar o purgatório e ver como algo correto. Está percebendo? E aí, biblicamente não tem. Só que quando eles ensinam sobre isso, eles estavam usando isso aqui, enganosamente. Mas quando nós descobrimos, né, o que eles fazem? Eles incluem novos textos para dizer, não, nossa Bíblia fala sobre isso. Não. Você ensinando a gente usando isso aqui, erradamente. E por isso a reforma protestante é o retorno à Escritura Sagrada. É volte-se para Deus por meio das Escrituras. E a Igreja Católica na época entendeu isso como uma ofensa, dizer. É como se eu olhar para um herege e falar o seguinte, herege, abandona a heresia e volte para a verdade. Ele fala, vou te matar, Mango. Eu falo, pode me matar, mas eu vou permanecer firme na Escritura Sagrada, ainda que você me mate. Isso é basicamente a protestante que a gente está olhando. Mas quando Paulo vai dizer, pela fé, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, isso é uma coisa bem interessante. Porque quando a gente olha para a questão da salvação, como está falando na EBD, né? Isso está falando na EBD, a salvação ela é obra exclusiva de Deus. A salvação ela não depende de mim, não depende do que eu faço, não depende do que eu sou, depende do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se você olhar o capítulo 2 de Efésios, Paulo começa dizendo para a gente que nós estávamos mortos nos seus pecados e delitos.
Aqui a palavra morto significa vocês estavam distante de Deus. Quem está distante de Deus está morto. É morto espiritualmente, vocês não tinham vida. A vida que vocês têm vem de Deus. É a vida espiritual que Deus deu pra gente. É o Espírito de Deus que habita na gente. Essa vida os homens não têm. E por isso é que você entende, quando você vai pregar o evangelho, quando você vai falar do evangelho, você percebe que somente aqueles que estão em Jesus entendem o prazer do que é o evangelho. Os homens não. Os homens ficam revoltados com o evangelho. Porque o evangelho, ele fere com o pecado e a cegueira dos homens. E os homens não querem abrir os seus olhos. Eles querem permanecer cegos, porque é mais confortável você deixar de ver do que ver. Quando você vê, você é capaz de mudar. Quando você não vê, você se contenta com a cegueira. E por isso muitos homens preferem caminhar em pecado, porque eles sabem que, se eles entenderem que estão em pecado, eles têm que mudar. E mudança dói. E deixar um vício e dói. Dói demais. E por isso é muito mais cômodo a mim permanecer do jeito que eu estou do que mudar. Porque mudar é entender que eu não sou tão perfeito assim quanto eu imaginava ser. É entender que eu sou falho. É entender que eu cometo erros e que eu preciso ser mudado. E só que aquele que vai me mudar, ele vai me mudar e vai colocar minha vida assim, ó, de cabeça para baixo. Onde, se minha prioridade era o meu pecado, agora a prioridade fica ele, meu pecado fica lá embaixo. Eu tenho que pisar no meu pecado que eu amava e amar aquilo que eu nunca amei, que é o evangelho. Isso é o evangelho. E por isso os homens, eles gostam de ficar assim. E por isso Paulo vai dizer, lê só o verso 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos pecados e delitos. É isso. Por isso é que a salvação, ela é pela graça. A salvação é pela graça porque nós estávamos mortos. Morto significa você não tinha vontade de chegar até Deus por meio das suas forças. Era impossível eu chegar até Deus por meio das minhas forças. Era impossível nós pudéssemos olhar para Deus e falar, Senhor, eu te amo. Era impossível isso, porque eu estava cego ao meu pecado. O pecado cega, aprisiona. O pecado, ele tem mais força do que você imagina. O pecado, quando te laça, quando ele te abraça, é tipo uma camisa. Lembra a camisa de força que é usada para pessoas que são levadas. Qual é o nome mesmo? Hospício, né? Hospício. Manicômio, hospício. Hoje o pessoal fala de CAPS, né? CAPS, né? CAPS é hospício mesmo, né? Entendeu? A minha colega tem que ir lá, a minha colega está aí atrás. Temos que levar ela lá. Quando aquela camisa de força, a pessoa que está doente, ela luta para não consegue tirar esse seu pecado, querido. Somente Cristo é capaz de tirar as correntes que o pecado nos aprisiona e nos libertar disso e falar, se o Filho não vos libertar, vocês não vão conseguir ser livres verdadeiramente. Somente Cristo é o único que pode tirar os homens das amarras do pecado. E por isso Paulo vai dizer, mas Deus, no verso 6, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor em que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Olha a mudança de Paulo. Primeiro vocês estavam mortos. Só que depois, mais Deus. Aqui esse mais é o que Deus fez por você. Deus sabia que você estava morto, mas Ele mesmo assim, sendo rico em misericórdia, rico por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E por isso ele poderia dizer, por isso Paulo vai dizer, por isso vocês são salvos pela graça. Só que isso também significa, queridos, salvos pela graça. Paulo vai dizer, aqui você pode falar, não, eu salvo pela graça, mas eu tinha que ter fé para poder aceitar essa graça. Eu tinha que ter fé para poder crer que Ele existe. Eu tinha que ter fé para poder viver para Ele. Eu tinha que ter fé para poder colocar os meus pés aqui na igreja, não é isso? Eu tinha que ter fé para poder sentar nesse banco e falar, eu creio em Senhor Jesus Cristo. Só que Paulo vai quebrar isso da gente. Paulo vai falar, queridos, pela graça vocês
são salvos. Mediante a... Só que ele vai dizer algo mais surpreendente ainda. Isto não vem de vós. A fé que nos possibilita crermos e vivermos para Deus não provém de nós. Provém de Deus. Sabe por quê? Existe uma fé que é chamada de fé comum, que é a capacidade que todos os homens têm de crer em alguma coisa que existe. Por isso os homens são dotados de fé, dotados de crença. Todo homem é capaz de crer em alguma coisa, menos em Deus, por causa do pecado de Adão. Os homens, eles preferem crer em seus ídolos do que crer em Deus. Porque a crença em Deus é você entender a sua pequenez e a sua necessidade de que um superior o salve. O ídolo não. O ídolo são desejos dos nossos corações que nós manipulamos com nossas expressões religiosas. Eu quero que a chuva caia e farei essa dança para que o ídolo que eu estou adorando veja a dança que eu estou fazendo e traga a chuva. Eu posso manipular o coração do meu ídolo com a dança que eu faço. Eu posso manipular o coração do meu ídolo com a oferta que eu dou. Eu posso manipular o coração do meu ídolo com o sacrifício que eu faço. Deus não. Deus é um Senhor que não é manipulável. Deus é um Senhor que nos salvou e ainda nos deu a fé que nos possibilita crermos que Ele é o Senhor e o nosso bom pastor. Isso não provém da gente, provém de Deus. Isso é gracioso. Isso não é te colocar lá para baixo, não. É dizer o seguinte, eu sei como você estava. Estava morto. Você não tinha vida, mas eu te dei vida. E não só isso, eu te dei a fé que vai te fazer permanecer em meio às tempestades que a vida trará até você. Como eu falei aos irmãos, que a nossa vida ele é assim, né? Eu falo na casa do Tuzé, a nossa vida ele é tipo uma montanha russa. Um dia estamos bem, outro dia estamos tristes, outro dia estamos estressados, outro dia a gente está mais ou menos e vai seguindo. Nunca é uma linha reta de felicidade, sempre é um abismo. A gente está superando. A vida é um exercício de superação, a gente está sempre superando. Superamos a pobreza, depois um dia ficamos sem dinheiro, um dia temos muito dinheiro, um dia não temos nada, outro dia podemos comprar comida, outro dia a gente tem que pedir comida e estamos seguindo a vida. Mas, perceba, os homens ímpios também são assim. Mas qual a diferença da gente para eles? A diferença é que, mediante a essas montanhas que a gente passa, a nossa confiança está no Senhor. Enquanto que os homens se desesperam, nós confiamos que Deus, lá no horizonte, nos dará o que nós anseiamos. Esse é algo que nos mantém em pé, querido. E por isso Paulo poderia dizer para a gente não vive pelo que vemos, pois o que vemos é transitório, mas o que não vemos ele é eterno. A nossa fé provém de um Deus que é eterno e por isso a nossa fé ela é eterna. E por isso Paulo vai dizer, isso não vem de vocês, isso vem de Deus. Essa segurança, isso que nos mantém em pé, não provém da gente, provém de Deus. Sabe por que ele vai dizer isso? É dom de Deus. E se é dom, é irrevogável. Deus não tira o seu dom. É irrevogável. Aquilo que Deus nos dá, Deus jamais tira. Entendam. A fé que Deus nos deu, ela não sai. Não sai, querido. É só você olhar para aquele que de fato conheceu Jesus. Não significa que o Senhor um dia nunca vai falar para ser feita a sua vontade viva no mundo. Nunca vai falar isso. Aquela pessoa ele um dia pode sair, mas até lá onde ela está, ela sabe quem ela pertence. Ela sabe de quem é a vida dela. Ela sabe de quem é o seu Senhor. Ela sabe disso. Ela pode caminhar cambaleando, mas ela sabe que o Senhor dela o salvou. Ela sabe que o Senhor dela o alcançou, mas ela sabe que um dia ela vai voltar. E quando voltar, talvez ela volte cambaleando, talvez ela volte se arrastando, mas ela voltará, porque o Senhor o trará um dia. Isso é a esperança, querido. Entenda que estar com o Senhor Jesus não é a ausência de seja feita a sua vontade, mas é certeza disso que vai acontecer. Um dia o Senhor vai falar contigo, querido, foi a sua vontade. O filho pródigo era amado pelo pai, não era? O pai o amava tanto, mas o pai o amava tanto ao ponto de falar para ele, filho, seja feita a sua vontade, vá, pega o dinheiro que você tem, vá, viva.
O pai não foi lá não, querido. O pai ficou em casa trabalhando. Mas o filho estava lá desfrutando. Mas depois que o filho veio como? Caraca, vou chegar na casa do meu pai falando o seguinte: pai, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. O pai vê o filho de longe. O que o pai faz? Faz o quê? O pai faz que nem a gente? Imagina, vou dar um exemplo. Imagina aqui o Rodrigo. Imagina o Rodrigo. Rodrigo fala que amava o Senhor Jesus, que ia para a igreja, tal. E um dia o Rodrigo cai em pecado. E aí o Rodrigo fala: nunca mais eu vou na igreja. Aí o Rodrigo fala: no mundo. E depois, passado 2 anos, o Rodrigo vem. Aí imagina nós aqui na igreja e fala: ih, lá vem o falso de novo. Lá vem o falso, que está chegando aqui na igreja de novo, para ficar só mais um tempo e depois fugir da gente. Ao invés de você abraçá-lo, querido, cautela em cuidar dessa pessoa, cautela em falar com essa pessoa, em abraçá-lo, porque vai cair de novo. Isso é um pensamento que não é do reino de Deus. O pai corre para abraçar o filho. O pai não deixa nem o filho se justificar, o pai somente o abraça. O pai dá honras que a gente não daria. O pai inclui e a gente exclui. O pai aproxima e a gente afasta. Por isso é que nós entendemos que o reino de Deus é muito diferente da gente. E aí, quando a gente olha, isso é um dom de Deus. É um dom que não é revogável. E Paulo vai dizer também: não de obras, para que ninguém faça o que dizer? Se glorie. Não de obras, para que eu e você não nos gloriamos de nada. Sabe por que a gente não deve se gloriar? A gente deve ser somente gratos. Gratos porque Deus graciosamente nos salvou, estando nós ainda mortos em pecados, em delitos. Gratos porque Deus não olhou para a gente, não olhou para a nossa miserabilidade. Ele nos amou e nos salvou. Algo que você também deveria fazer com aquele seu vizinho e com aquele seu amigo que você diz: talvez eu nunca vou conseguir perdoá-lo. Não olhe somente ele. Olhe o que Cristo fez por você na cruz e fala: graciosamente perdoarei e amarei essa pessoa. A graça, ela é ausência de mérito. E quando nós somos salvos pela graça, devemos também viver pela graça, amar pela graça, cuidar pela graça, suportar pela graça. Isso é a vida cristã. Uma vez alcançados e uma vez vivido, glorificaremos o Senhor enquanto vivemos. Amém? Amém? Vamos tomar a nossa ceia? Nossa ceia? Gostaria de convidar aqui o nosso irmão Alexandre. Não, Alexandre não. Alexandre sempre possível. Chama Rodrigo e Zé Luiz. Alexandre sempre faz tudo. Alexandre sempre é o nosso 01 aqui na igreja. Queridos, orem para Deus enviar diáconos nessa igreja. Eu oro para que Alexandre e Rodrigo, que Deus possa colocar no coração dele esse desejo de servir. Diaconisa também. Diaconisa também. Por exemplo, Antônio talvez uma diaconisa. Tá bom. Botar para trabalhar mesmo. Alexandre, coloca a música Perto Quero Estar. Vamos cantar a canção Perto Quero Estar e depois o nosso irmão Rodrigo vai nos levar a Deus em oração. E assim tomaremos a nossa ceia. Essa música Perto Quero Estar, Alexandre, está no caderninho? Tá. Os irmãos conseguem encontrar essa letra na internet? Me perdoe, é porque eu achei que estava no caderninho. Ela é do Davi, né? Quero estar junto aos teus pés,
Deus é melhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E todo mundo diz, Deus, liga a sua voz. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Esse momento das moças louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Louve. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor Jesus, te agradeço por mais essa oportunidade de estar na sua casa, Pai. Te confesso, Deus, que muitas vezes a gente se pergunta, né? Por que ser chamado vir aqui na frente, que somos tão pecadores, mas a sua voz sussurra no nosso ouvido, Pai, falando que todos nós somos pecadores, estamos aqui arrependidos, Pai, para te servir, para dar o melhor para ti, Deus. Pai, nos ajuda, Pai, a falar do seu amor, a falar da sua palavra, Deus. Tira toda a cegueira espiritual que há em nós. Não deixe que a gente avance em nada se o Senhor não estiver perto de nós, Deus. Pai, quero te pedir agora nesse momento, sei que o Senhor possa estar examinando nossa mente, nosso coração, que venhamos pedir perdão verdadeiramente a Ti, Pai. Só a Ti que devemos verdadeiramente nos desculpar. Pai, que o Senhor possa estar nos guardando, nos protegendo nesse momento, que a gente possa verdadeiramente sentir a sua presença nesse momento de ser. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
da ceia está sendo distribuído, Paulo nos ensina sobre a instituição da ceia, que a gente precisa examinar nosso corpo, examinar a nossa vida e depois fazer parte da ceia, né? Porque tomar a ceia indignamente é tomar nenhum pecado contra o irmão. Então, que a gente possa estar examinando o nosso corpo e depois fazendo parte desses elementos da ceia. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 28. Paulo fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será eu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba. Amém? Então, depois da nossa oração do nosso irmão Rodrigo, cremos que Deus, ele já examinou os corações dos irmãos, ou os irmãos... Alguma irmã de Cristo deixou de tomar os alimentos da ceia? Ninguém? Então, comamos o pão, bebamos o cálice. Deus maravilhoso, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar esse privilégio de participar do Teu corpo, de metade do Teu sangue, Senhor. O Senhor possa estar nos lavando, nos remindo, Senhor Deus, de todos os nossos pecados, fazendo de cada um de nós servos, digno e aprovado diante de Ti. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, por completo, para que nós possamos sentir a alegria de fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, que a Tua palavra diz que até que nos ajudou, Senhor. Nós carecemos, Senhor, da Tua misericórdia. E com a alegria que participamos, Pai, dessa ceia, algo, Senhor Deus, que é simbolicamente, mas fala profundamente aos nossos corações. E nesta manhã, possamos sentir realmente a Tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Graça que desceu por me amar, salvo, limpo, pela graça que morreu em meu lugar, livre, leve, graça que desceu por me amar, salvo, limpo, pela graça que morreu em meu lugar. Amém? Amém. Sempre conectando também. Queridos, chegamos ao final de mais um culto. Momento da ceia. Senhor Jesus, momento especial para a gente. Tá. E queremos desejar aos irmãos um bom domingo, esse domingo frio, né? O tempo fechou,
mas em tudo Deus está cuidando de cada um de nós, não é isso? Queridos, vamos finalizar o nosso culto com uma palavra de oração, mas o nosso irmão Cláudio está aí fora, né? Alessandro, está aí, Cláudio está aí, ou foi para casa? Tá, né? Tá. Depois eu vou lá falar com ele. E vamos orar também pelo Ramon, não é isso? O Ramon ainda está incomodado. Vamos orar também pela Manuela. Mais algum irmão, o nosso irmão Ivanil Sevilha também temos que orar por ele. Pelo irmão da Ana, né? O irmão da Ana também vamos orar também por ele. A Vitória também. E a gente vai continuar com essa palavra de oração. Tem mensagem aí que mandou? Foi o Matheus Silva. Ele disse: paz do Senhor, irmão Adilson Inácio dos Santos, vendo e escutando a palavra que toca no coração. Amém. Esse aí é o SD. Meu amigo SD. Amigo que já falei aos irmãos, né? Eu oro para que Deus possa alcançar o coração desse jovem. E por isso eu queria que ele viesse aqui para o Rio, mas não veio, então a gente ora para que Deus o alcance poderosamente. Queridos, vamos fazer uma oração, vamos ficar em pé? Vamos orar? E eu penso que os nomes que foram citados aqui, se você tem costume de fazer orações, não importa o horário, meia-noite, 5 da manhã, 6 horas, se lembre desses nomes e ore por esses nomes. Ore por essas pessoas, coloca elas nas suas orações. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento que tivemos, Senhor, um momento de ceia. Obrigado porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Obrigado por mesmo sermos pecadores, Senhor, do jeito que nós somos, o Senhor ainda assim nos ama e nos perdoa, Senhor. Obrigado por Tua graça, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, que se reúne nesse lugar, Senhor. Por esses corações que estão dispostos a Te servir, Senhor. Dispostos a viver para Ti, Deus. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações nesse dia, para que todas as palavras que ouvimos do Senhor Jesus nessa manhã, Senhor, elas não saem da nossa mente nem do nosso coração. Que elas possam, Senhor, penetrar e nos incomodarmos a sermos pessoas diferentes, melhores, Senhor. A entendermos, Senhor, de que nada e jamais poderá nos separar do amor do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, entregamos cada enfermo em Suas mãos, cada nome citado em Suas mãos, Senhor. Venha entrar com cura, Pai Todo-Poderoso. Não somente cura, Senhor, mas também venha entrar com salvação na vida dessas pessoas, Senhor. Venha salvar esses corações. Venha, Senhor, quebrantar esses corações, Pai Todo-Poderoso. Mostrar que somente o Senhor é o único Deus. Mostrar que somente o Senhor é o único caminho, Senhor, que eles precisam trilhar para chegar até o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que nesse momento de dor, Senhor, que eles possam, Senhor, experimentar, Senhor, o bálsamo do Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, o conforto do Senhor. Que eles possam experimentar a alegria do Senhor. Que eles possam experimentar o Senhor, o auxílio presente e pronto do Senhor Jesus na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, aqueles que precisam ser curados, Senhor. Liberta aqueles que precisam ser libertos do pecado, do vício, Senhor. Das drogas, Senhor, da bebida, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Liberta teus filhos, ó Deus. Pai, no nome de Jesus. Pois cremos que o Seu nome é poderoso para fazer infinitamente mais. O Seu nome é capaz de libertar, o Seu nome é capaz de curar, Senhor. Então, por isso, nós clamamos, Senhor, nesse nome poderoso, Deus. Pai, no nome de Jesus. Pedimos também pelas nossas famílias, Senhor. Cuida das nossas famílias, Senhor. Nos dê, Senhor, estrutura, Pai Todo-Poderoso. Nos dê, Senhor, sabedoria para falar, sabedoria, Senhor, para nos dirigir, Senhor, nossos cônjuges, Senhor, de maneira que aquilo que venhamos falar te glorifique, que te exalte, Deus. O nosso lar pertence ao Senhor Jesus. A nossa casa é sua e o Senhor sabe, Pai Todo-Poderoso. Então te pedimos, Senhor, toma frente, Senhor. Toma frente do nosso lar, Senhor. Todo projeto que for feito, Senhor, se não te glorificar, não permita que aconteça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Permita que o nosso lar te conheça, Senhor, e viva para ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus.
Nos dê, Senhor, estratégia, Senhor. E fala nossos corações, Senhor. E como devemos ser homens, Senhor, que te glorificam. Homens que sabem cuidar das nossas esposas, dos nossos filhos. E também como podemos ser esposas, Senhor, que possam cuidar e zelar pela nossa casa. Pai, no nome de Jesus, nos dê sabedoria, Senhor. Pois somente o Senhor é o único que pode dar sabedoria a cada um de nós. Então nós te pedimos, Senhor, não sabedoria para esbanjar nosso coração, Senhor, mas sabedoria que nos humilha perante as tuas mãos, Senhor, perante os teus pés. E nos humilha ao ponto de entendermos que sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, isso é que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E assim podemos dizer, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, quinta-feira, culto de oração aqui na nossa igreja. Vem, traga nomes, traga pessoas para a gente orar, que a gente vai orar. Cremos que uma igreja, quando está em oração, é porque essa igreja é uma igreja que entende a sua necessidade de orar por aqueles que necessitam. Amém?